Lei Complementar número 715. Paramos no artigo 15. Gente, quero divulgar aqui o meu vademecum que eu fiz para essa prova do TJRN. Gente, deu muito trabalho para fazer isso, meu Deus. É um arquivo que eu criei. Ele tem todas as leis do edital. Eu abri o edital, eu olhei item por item do edital, as legislações, tudinho. E eu criei esse PDF para poder vender. Ele custa R$ 15. Ele vem todas as leis desse edital para técnico, tá? Ele não sei se ele serve para os outros, porque tem outros cargos, né? Mas essa gravação aqui do canal que eu tô fazendo é pro cargo de técnico, que é o mais concorrido, né? Então, caso vocês tenham esse interesse, custa R$ 15, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Meu número tá aí embaixo. E é isso, gente. A vantagem de ler esse VAD é porque as leis já estão tudo num PDF só, né? Tu não tem que ficar lendo separado as leis, tem que ficar indo procurar as leis e tal. Então, caso vocês tenham esse interesse, eu fiz, né? E é isso. Meu número tá aí embaixo, fiquem à vontade para poder me mandar mensagem lá, tá bom? Paramos no artigo 15, capítulo 5, dos cargos públicos de provimento em comissão. Artigo 15. Os cargos públicos de provimento em comissão da atual estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte terão suas denominações estabelecidas em códigos de CJ-001 a CJ-009, em conformidade com o anexo 2 desta lei complementar. Parágrafo único. O provimento dos cargos públicos comissionados integrantes da estrutura da Presidência, da Corregedoria Geral da Justiça, CGJ, da Vice-Presidência, da ESMARN, que é ESMARN, da Ouvidoria, do Tribunal Pleno e câmaras, dos gabinetes dos desembargadores e dos juízes de direito, da Coordenadoria Estadual, dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública, e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, precede de indicação dos magistrados que dirigem as respectivas unidades. Artigo 16. É facultado ao servidor público, quando investido em cargo público de provimento em comissão, optar pelo vencimento de seu cargo público de provimento efetivo, acrescido dos valores fixados no anexo 2 desta lei complementar, que corresponde a 75% da remuneração total do cargo de provimento em comissão. Artigo 17. Os servidores investidos em cargos públicos de provimento em comissão poderão ter substitutos designados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo 1. O substituto poderá assumir cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo público de provimento em comissão nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. Parágrafo 2. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício das atribuições do cargo público de provimento em comissão nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular por período igual ou superior a 10 dias, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Parágrafo 3. Nos casos de substituição em período inferior a 10 dias, os dias em substituição serão acumulados até que atinja o mínimo exigido para a solicitação da retribuição financeira. Parágrafo 4. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, definirá os cargos públicos de provimento em comissão em que haverá previsão de substituição legal para efeito de retribuição financeira. Parágrafo 5. Em nenhum caso o substituto perceberá por mais de uma substituição realizada simultaneamente. Artigo 18.
Os cargos públicos de provimento em comissão constantes do anexo 3 desta lei complementar deverão ser preenchidos preferencialmente por portadores de diplomas de nível superior, devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes, observadas as competências funcionais exigidas para o exercício do cargo. Parágrafo 1. Os cargos públicos de provimento em comissão de assessoria direta à atividade judicante deverão ser obrigatoriamente preenchidos por portadores de diploma de nível superior em direito, reconhecido pelos órgãos competentes, observadas as competências funcionais exigidas para o exercício do cargo nos termos do anexo 3. Parágrafo 2. A regra constante do parágrafo 1 deste artigo só se aplica aos novos provimentos de cargos em comissão a partir da vigência desta lei complementar, respeitada, inclusive, em relação aos cargos transformados. Artigo 19. O percentual de cargos públicos de provimento em comissão destinados a servidores das carreiras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte corresponderá aos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Artigo 20. O tribunal deverá preencher 3% dos seus cargos em comissão e funções de confiança com pessoas com deficiência habilitadas, observados os demais requisitos legais a ser regulamentado por ato do órgão plenário do tribunal. Artigo 21. O servidor exclusivamente comissionado do âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte fará jus à licença para tratamento de saúde nos seguintes termos. Inciso 1. O Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte será responsável por pagar os primeiros 15 dias de afastamento e encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias para a habilitação do benefício do auxílio-doença. Inciso 2. No caso da licença ultrapassar 15 dias de afastamento, após a inspeção do setor médico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, servidor exclusivamente comissionado fará jus à diferença entre o benefício do auxílio-doença e a remuneração. Parágrafo único. A licença remunerada prevista no artigo 21, inciso 2 desta lei complementar fica limitada a 1 ano. Capítulo 6. Das funções comissionadas. Artigo 22. As funções comissionadas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, de natureza propter laborem, acho que é assim que pronuncia, terão suas denominações estabelecidas em códigos de FC-1 a FC-5, em conformidade com o anexo 4 desta lei complementar. Parágrafo 1. A função comissionada somente poderá ser concedida a servidor público que tenha conhecimento técnico ou formação específica na área suficiente para o desempenho da respectiva atividade. Parágrafo 2. Ato da presidência do tribunal distribuirá dentre os limites de vagas das respectivas funções comissionadas o quantitativo conforme anexos 4 para cada uma das atribuições descritas no anexo 5 desta lei complementar. Parágrafo 3. É vedada a percepção da vantagem prevista neste artigo quando o servidor público designado já exercer algum cargo de provimento em comissão ou outra função comissionada. Capítulo 7. Da renomeação e transformação de cargos públicos, de provimento em comissão e das funções comissionadas. Artigo 23. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, fica autorizado a renomear e ou transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de sua competência, os cargos públicos de provimento em comissão e as funções comissionadas de seu quadro geral de pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Parágrafo único. Deverão ficar registrados na respectiva resolução os valores correspondentes de cada transformação, inclusive eventual saldo residual. Título 6. Capítulo 1. Da tabela de progressão funcional. Artigo 24. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para padrão imediatamente superior na carreira a que pertença,
não podendo esse deslocamento ocorrer durante o estágio probatório. Artigo 25. A tabela de progressão funcional compreende 10 padrões. Artigo 26. A progressão funcional ocorrerá da seguinte forma: inciso 1. Progressão por tempo na carreira, para os padrões entre 2 a 10, tendo como requisito 5 anos de permanência em efetivo exercício no padrão em que se encontra, ocorrerá por meio da movimentação vertical do servidor de um padrão para outro, imediatamente superior ao que se encontrar, ou, inciso 2, progressão por tempo combinado com merecimento na carreira para os padrões de 2 e 10, tendo como requisito 3 anos de permanência em efetivo exercício no padrão em que se encontra. Ocorrerá por meio da movimentação vertical do servidor de um padrão para outro imediatamente superior ao que se encontrar, desde que atendendo cumulativamente os seguintes requisitos. A linha A. Avaliação de desempenho com base no mapeamento de competências e com pontuação mínima de 70%, levando em consideração a função e as tarefas específicas do servidor. A linha B. Participação em curso de aperfeiçoamento profissional, cuja carga horária total resulte em 24 horas por ano e 72 horas no somatório dos 3 anos, não sendo cumulativo o excedente das 24 horas anuais para servir a outro período. Parágrafo 1. Os cursos poderão ser oferecidos pela ESMARNE ou CNJ, sendo obrigatório o aproveitamento mínimo de 70% e frequência de 75%, não sendo aproveitados cursos que contenham apenas carga horária. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo os cursos oferecidos à distância. Artigo 27. O servidor não poderá ter progressão funcional durante os seguintes períodos. Inciso 1. Estágio probatório. Inciso 2. Licença para tratar de interesses particulares. Inciso 3. Licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Punido com pena disciplinar de advertência e de suspensão, observado o previsto no artigo 142 da Lei Complementar Estadual nº 122, de 30 de junho de 94. E, inciso 5. Afastamento ou licença cujo tempo não seja contado como efetivo exercício. Artigo 28. Não será considerado como de efetivo exercício no cargo, para efeito de progressão funcional, o tempo relativo a: inciso 1. Estágio probatório. Inciso 2. Faltas injustificadas. Inciso 3. Gozo de licença para tratamento de interesses particulares. Inciso 3. Gozo de licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Nos períodos previstos no artigo 142 da Lei Complementar Estadual número 122, de 30 de junho de 94, nos casos de aplicação de penalidade, de advertência e suspensão. Inciso 5. Prisão decorrente de decisão judicial. Inciso 6. Indisponibilidade. Inciso 7. Doença para exercício de atividade política, observando-se o disposto nos artigos 100 e 116, inciso 7, a linha C, da Lei Complementar Estadual 122 de 1994. E, inciso 8, outros afastamentos e licenças definidos em lei como de não efetivo exercício. Capítulo 2. Da avaliação de desempenho funcional. Artigo 29. O sistema de avaliação de desempenho funcional objetiva a aferição da produtividade dos servidores de provimento efetivo do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, bem como a eficiência e a efetividade de seu desempenho no exercício de suas atribuições, possibilitando a implementação de ações voltadas ao desenvolvimento do servidor e da unidade judiciária ou administrativa, a qualidade do serviço e alcance de objetivos e metas individuais e coletivas do Poder Judiciário. Parágrafo 1. A operacionalização do sistema de avaliação de desempenho funcional será estabelecida por meio de resolução específica que fixará as regras próprias de atuação. Parágrafo 2. Fica assegurada a participação de representante do sindicato da categoria
na Comissão de Avaliação de Desempenho. Título 7. Capítulo único. Da gratificação, da indenização de produtividade por cumprimento de mandado e dos adicionais. Artigo 30. A gratificação de atividade externa, o GAI, assegurada aos servidores ocupantes do cargo de oficial de justiça, compreende a 15% do vencimento básico do respectivo padrão em que estiver situado na carreira, excluídos adicionais, gratificações e demais vantagens de natureza pessoal. Parágrafo 1. A GAI é devida em caráter permanente, integrando a remuneração nos meses de férias e das licenças previstas em lei como remuneradas, sendo computada para fins de cálculos dos proventos de aposentadoria e disponibilidade, devendo sobre ela incidir contribuição previdenciária. Parágrafo 2. É vedada a percepção de vantagem prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Artigo 31. Fica assegurada aos servidores ocupantes do cargo público de provimento efetivo de oficial de justiça, em efetivo exercício, a indenização de produtividade por cumprimento de mandado, IPCM, proporcional ao número de mandados cumpridos no ano anterior, consoante os valores constantes do anexo 8 desta lei complementar. Parágrafo 1. É vedada a percepção da indenização prevista no caput deste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo público de provimento em comissão ou em situação que o afaste das atividades específicas do seu cargo. Parágrafo 2. A IPCM não será devida quando o servidor, por qualquer motivo, estiver afastado das atribuições. Parágrafo 3. O Tribunal de Justiça, por seu órgão plenário, poderá atualizar a tabela de valores constantes do anexo 8 desta lei complementar e regulamentará os critérios de classificação para o enquadramento dos mandados cumpridos para fins de percepção da indenização prevista no caput deste artigo, que poderá ser estendida a servidores cedidos de outros órgãos formalmente designados para o exercício de atribuições equivalentes. Parágrafo 4. Até que o Tribunal de Justiça regulamente a IPCM prevista no caput deste artigo, o pagamento ficará limitado ao menor valor previsto no anexo 8 desta lei complementar. Artigo 32. Fica instituído o adicional por titulação AT destinado aos servidores da carreira de nível superior integrantes do quadro dos cargos públicos de provimento efetivo, detentores de títulos, diplomas ou certificados de conclusão e em pós-graduação em sentido amplo ou estrito, reconhecidos pelo Ministério da Educação, MEC, e compatíveis com as atividades e áreas do conhecimento de interesse do Poder Judiciário, definidos pelo órgão plenário do Tribunal, observados os seguintes percentuais. Inciso 1. 12,5% aos detentores de título de doutor. Inciso 2, 10% aos detentores de título de mestre. E, inciso 3, 7,5% aos detentores de especialização com duração total mínima de 360 horas. Parágrafo 1. A base de cálculo para o AT será o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor estiver situado na carreira, excluídos adicionais, gratificações e demais vantagens de natureza pessoal, sofrendo variações na medida em que ocorram progressões funcionais. Parágrafo 2. Caso haja ou tenha havido, à época, afastamento remunerado para estudo referente à titulação apresentada, o percentual aplicado será reduzido à metade pelo triplo do período que durou o afastamento remunerado, sendo o prazo contado a partir da publicação desta lei complementar e automaticamente estabelecida a integralidade após cumprido o período de redução. Parágrafo 3. Farão jus ao percentual de doutor, mestre e especialização com duração total
mínima de 360 horas, os servidores com curso não aproveitados anteriormente para progressão funcional, somente quando forem devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. Parágrafo 4. O AT não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Parágrafo 5. É permitida para os servidores de nível superior a utilização de uma segunda graduação, além da que constituir requisito para o ingresso no seu respectivo cargo, desde que nos cursos relacionados às atividades desenvolvidas pelo servidor no Tribunal de Justiça, incidindo, neste caso, o percentual de 2,5%. Parágrafo 6. Em nenhuma hipótese, o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos 1 a 3 do caput e parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 7. O AT deverá ser requerido ao presidente do Tribunal de Justiça, passando a ser devido a partir do dia da efetiva apresentação do pedido. Parágrafo 8. O integrante de nível superior das carreiras dos servidores do Poder Judiciário, cedido com fundamento no artigo 106, caput, inciso 1 e 2 da Lei Complementar Estadual nº 122 de 1994, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo. Parágrafo 9. Seção do motivo constante no parágrafo 8 deste artigo, o restabelecimento do AT será automático, contando-se a partir da data do retorno aos serviços no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, sem direito a verbas retroativas ao período que esteve em outro poder, órgão ou entidade. Artigo 33. O adicional por tempo de serviço, ATS, é devido à razão de 5% por cada 5 anos de serviço público, incidindo sobre o vencimento básico do servidor, observado o disposto no artigo 117, parágrafo 3, da Lei Complementar Estadual nº 122, de 1994. Parágrafo 1. O servidor faz jus ao quinquênio a partir do mês em que completar 5 anos de serviço público. Parágrafo 2. Somente o tempo de serviço público na administração pública direta, autárquica e fundacional servirá para aproveitamento no cômputo do quinquênio. Título 8. Capítulo 1. Da uniformização de nomenclatura, da renomeação e da transformação de cargos públicos de provimento efetivo. Artigo 34. Os cargos atualmente providos de técnico em assistência judiciária, área assistencial, assistente social, código PJ-NS 352 e técnico em apoio social, área assistencial, código PJ-NS 351, ambos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de analista judiciário, área apoio especializado, serviço social, código PJ-NS-E-316. Artigo 35. Os cargos atualmente providos de técnico judiciário, área judiciária, direito, código PJ-NS 373, de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de analista judiciário, área judiciária, direito, código PJ-NS-J-319. Parágrafo único. Ficam renomeados 179 cargos de técnico judiciário, área judiciária, direito, código PJ-NS 373, de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em 179 cargos de analista judiciário, área judiciária, direito, código PJ-NS-J-319. Artigo 36. Ficam renomeados 23 cargos de técnico em assistência judiciária, área assistencial, especialidades arquitetura, engenharia, jornalismo, enfermagem, medicina, odontologia.
Código PJ-NS 352. Todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em: inciso 1, 2 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, arquitetura e urbanismo, código PJ-NS-E-304. Inciso 2, 7 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, engenharia, código PJ-NS-E-309. Inciso 3. 2 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, comunicação social, código PJ-NS-E-307. Inciso 4. 3 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, enfermagem, código PJ-NS-E-308. Inciso 5. 6 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, medicina, código PJ-NS-E-312. E, inciso 6, 3 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, odontologia, código PJ-NS-E-313. Artigo 37. Os cargos atualmente providos de assistente em informática judiciária, área administrativa, código PJ-NM 221, de nível médio e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de técnico judicial, área apoio especializado, informática, código PJ-NM-E-202. Artigo 38. Os cargos atualmente providos de assistente em saúde judiciária, área assistencial, código PJ-NM 251, de nível médio e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ficam renomeados para o cargo de técnico judicial, área apoio especializado, saúde, código PJ-NM-E-203. Artigo 39. Ficam transformados 4 cargos de auxiliar técnico, área judiciária, código PJ-NS 374 e 22 cargos de analista judiciário, área administrativa, código PJ-NS 321, todos de nível superior e de provimento efetivo, integrantes do quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente vagos em: inciso 1, 10 cargos de analista judiciário, área administrativa, administração, código PJ-NS-A-302. Inciso 2, 4 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, arquivologia, código PJ-NS-E-305. Inciso 3, 4 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, bibliotecnomia, código PJ-NS-E-306. Inciso 4, 6 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, estatística, código PJ-NS-E-310. E, inciso 5, 2 cargos de analista judiciário, área de apoio especializado, história/museologia, código PJ-NS-E-311.